Saudações, eu sou o professor Douglas Galo, sou professor do Instituto Federal de São Paulo, no campus São Paulo. Fiz meu doutorado em urbanismo no ProURB na UFRJ e trouxe aqui para vocês um resumo do meu artigo, cujo tema é Planejamento Urbano Saudável, Integralidade rumo aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Agradecer a toda a organização do segundo Congresso Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável e que a gente possa realmente transformar o nosso mundo, né, à luz da Agenda 2030 e de todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A problematização do nosso trabalho, a gente quer trazer a questão da saúde urbana e da sustentabilidade numa discussão de como a gente pensa a cidade contemporânea, tendo e apresentando o planejamento urbano saudável como uma estratégia de enfrentamento e promoção de cidades mais saudáveis e sustentáveis, especialmente dentro de um contexto, né, de desigualdade e segregação que marcam as cidades brasileiras de todo o sul global, né? A lógica de saúde enquanto qualidade de vida e não apenas como ausência de doença, e dos determinantes sociais, né, na saúde, ou seja, que a saúde é determinada socialmente nas nossas comunidades, nos leva a entender que, ao promover ambientes e lugares mais humanos, inclusivos, sustentáveis e saudáveis, a gente impacta positivamente na saúde das pessoas. Ah, Vivemos hoje numa sociedade altamente urbanizada e que quando a gente pode ver nessa primeira figura, né, no desenvolvimento da década de 70 a 90, de 90 a 2018 e nas previsões futuras, cada vez mais a gente tem criado grandes aglomerações urbanas e com isso a necessidade de olhar para a saúde dessas cidades, né? O desenvolvimento, né, da pandemia recente de Covid-19, né, e aqui tem um gráfico com a totalidade de casos e taxas de incidência, né, nos fez pensar e olhar de forma mais urgente para essa questão da saúde urbana. E o que é a saúde urbana? Nada mais é do que você pensar que dentro do contexto urbano a gente tem características sociais e ambientais que vão impactar nas condições de saúde psicofísicas do indivíduo. Entendida essa condição de saúde como êxito, né, nesse processo de negociação entre componentes internos, externos, sociais e biológicos que nos agregam uma qualidade de vida, uma vida com qualidade. Então, essas características sociais urbanas e ambientais do contexto urbano, elas impactam diretamente a qualidade de vida. E aí a gente tem que falar de determinantes sociais de saúde. Se antes a gente imaginava que a saúde é só uma questão biológica, que depende de agentes externos, aí a gente começa a passar no paradigma preventivista, que é um estilo de vida, as opções que o indivíduo tem, né, elas vão determinar a saúde dela. A gente evolui então para pensar que além dessas condições biológicas, individuais, de adoções de estilos de vida, a gente também tem condições socioeconômicas, culturais, ambientais e políticas públicas que impactam diretamente na forma como a gente processa essas condições sociais e biológicas internas, né? Então, dizer que uma pessoa que tem uma alimentação saudável, pratica atividades físicas, vai ter uma vida com mais qualidade, com mais saúde, é uma coisa. Mas a gente pensar se essa cidade proporciona, né, condições de poder ir para o trabalho de bicicleta ou a pé, caminhar, frequentar um parque, ter acesso a uma alimentação saudável, a uma moradia adequada, é outra. Então, a visão puramente de um estilo de vida, ela retira do Estado a sua responsabilidade, impactando tudo no indivíduo, como, né, a sociedade neoliberal quer. Né? E não, a gente precisa realmente que a pessoa tenha suas, né, a pessoa tem a possibilidade de escolher, mas a cidade precisa proporcionar essas condições, né, para uma, perdão, vida mais saudável. Né? Então, o planejamento e desenho urbano, em conjunto com essas condições sociais, tem sim um papel, pode ser positivo ou negativo, nessa saúde humana e na equidade de saúde. Né? As condições de cada bairro, de cada região, periferia, centro, bairros diferentes, elas são diferentes. E a forma como o poder público, a governança adequa essas agendas, programas e políticas, vai impactar na promoção de saúde e na equidade, né, de saúde da população. Entender então as relações entre características do lugar,
características físico-ambientais, sociais, econômicas, né, com o planejamento urbano e a qualidade de vida, podem então facilitar, né, que a gente tenha cidades mais humanas, mais sustentáveis, mais saudáveis. E aí, se a gente fala em política pública, a gente tem que entender que elas surgem dessa arena de disputas entre poder público, sociedade civil organizada e também o mercado, né, as forças do mercado. Então, se ela é legitimada por meio do voto, pelo poder executivo, legislativo, né, as que representam interesses da sociedade civil, das lutas de classe, dos agentes de poder, sejam empresas, partidos políticos, movimentos sociais, ou do próprio Estado, por meio, né, dos políticos, dos funcionários do corpo técnico, da produção de leis e projetos, e também dos determinantes locais de saúde, né, toda esse desenvolvimento no delineamento de políticas públicas sofre também condicionamentos externos, como as elites do poder, as instituições internacionais, influências ideológicas, amarras, né, a partir de dependências econômicas, políticas e de indicadores internacionais, legitimando ou não o desenvolvimento de políticas públicas. Né? O planejamento urbano saudável então se coloca como um campo de experimentação de políticas, projetos, práticas de requalificação e gestão urbana, que são conscientemente orientados para o melhoramento das condições de saúde e habitabilidade nas cidades. Né? Colocando assim o bem-estar e a qualidade de vida no centro dessas políticas, né, de planejamento urbano, né? Que tem na necessidade das pessoas e das comunidades, né, como centrais no processo de planejamento e considerando as implicações e decisões para a saúde e bem-estar, ou seja, para a qualidade de vida dessas pessoas. As cidades saudáveis agora, no século XXI, elas entendem então que o espaço público pode promover saúde por meio da construção de cidades e comunidades pautadas na paz, do comprometimento com o desenvolvimento sustentável, né? Onde todos os cidadãos vivem em harmonia, onde há uma promoção e proteção da saúde em todas as situações de vida diária, um respeito à diversidade, atingindo assim a mais alta qualidade de vida possível, por meio então, né, uma qualidade de vida física, percepção desse estado de saúde, psicológica, né, com uma percepção do estado cognitivo e afetivo, ou social, que tem a ver com as relações e papéis que as pessoas desenvolvem, né, na vida diária das cidades. E gerando também políticas públicas pautadas, saudáveis, que são pautadas então no bem-estar, na qualidade. Sejam políticas setoriais de habitação, educação, emprego, renda, saúde, saneamento, mobilidade, alimentação e meio ambiente, e de forma integrada, né, intersetorial, seriam mais interessantes ainda. E aí, quando a gente fala em planejamento, a gente tem principalmente três níveis, do básico ao avançado. Desde o nível básico, onde a gente tem apoio e manutenção da vida, né? Onde a gente fala de saúde ambiental, abrigo, a casa, né, saudável, a água potável, saneamento, alimentação, passando então para um nível intermediário, onde a gente vai falar em saúde e bem-estar, onde o desenho urbano das áreas verdes, né, possibilitam então sociabilidade, prática de atividade física, até um nível mais avançado, onde esses programas colaborativos intersetoriais geram políticas integradas, desde o plano local, passando pelo municipal, até os planos regionais, dialogando e integrando todas as dimensões e setores institucionais. Né? Com considerações finais, vocês vão poder ler mais sobre esse tema, aqui é mais para apresentá-lo no artigo. A gente tem então a necessidade de fazer uma revisão dos paradigmas de cidade à luz desses objetivos de desenvolvimento sustentável, tendo, né, a Agenda 2030 como uma possibilidade de superar a desigualdade e segregação, e o planejamento urbano saudável como uma possibilidade de reorientação de práticas e conceitos dentro, né, da visão de uma cidade mais saudável e sustentável. Obrigado então a todos pela atenção, que estão os meus contatos.